Hoje a gente vai falar sobre Big Brother. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Renan Menezes e começa mais um vídeo aqui do canal. Gente, essa edição do Big Brother 20, eu nunca imaginei que ia render tanto assunto como tá rendendo nessa plataforma do YouTube aqui. E eu, como sou bobo nem nada, eu vou aproveitar e pegar esse tema assim, que surgiu bombástico e eu vou falar com vocês. Então eu preparei aqui o meu escritório. Eu preparei aqui o meu escritório pra gente conversar um pouquinho sobre a ascensão e a queda da Fadas Sensatas. Pra gente entender como que foi essa elevação, esse patamar que essas fadas conseguiram lá em cima e essa queda que elas levaram agora, a gente tem que entender o começo, como foi dividido isso. Porque o Big Brother, nessa edição, eles pegaram pessoas comuns e pessoas entre aspas famosas, assim, digital influencers, criadores de conteúdo. E essa divisão aconteceu por simples patamares: os pipocas e o camarote. Pipocas são pessoas que brotaram, que fizeram sua inscrição e foram selecionadas, e o camarote são pessoas que receberam convite. Nisso você sabe que no camarote está o Babu, estava a Gabi, estava outras pessoas, a Manu Gavassi, e no Pipoca tá a Thelminha, tá o Prior e outras pessoas. Antes, quando começou a edição do Big Brother, não tinha muito essa separação que a gente vê hoje, essa exclusão do Babu que a gente vê hoje, não existia. E nisso, no começo do jogo, os machos escrotos do Big Brother, que graças a Deus saíram, e a gente não quer mais ver essa podridão que aconteceu no Big Brother, saíram. No começo do jogo eles fizeram uma estratégia de querer seduzir as mulheres, as digital influencers que estavam lá, querer seduzir elas para que elas saíssem mais rápido, conseguiram entender? E acho que você já sabe o que eu tô falando, né? E nisso, esse plano do Maurício de Souza, de Cebolinha, que parece um plano infalível, não deu certo. Porém, quando eles estavam planejando esse plano assim, as únicas pessoas que estavam junto, que ainda não tinha a divisão, era a Marcela e a Gisele, que estavam cientes desse plano, mas elas guardaram pra si porque elas tinham medo de falar pras meninas e as meninas não entenderem não entenderem o que elas estavam querendo mostrar. E nisso elas guardaram pra si o plano, mas em algum momento elas decidiram contar pras meninas. Quando elas contaram, duas garotas do grupo das meninas não acreditaram muito no que a Gisele e a Marcela tinham falado, que era a Bianca Andrade e a Flaislane, que é a conhecida como Boca Rosa, e a Flaislane. As duas não tinham acreditado muito e foram tirar satisfação com os rapazes. Nisso gerou todo aquele balbúrdio que você já sabe que aconteceu. Só que uma coisa que eu fiquei muito interessado, que puxou muito, vou até pegar uma caneta aqui pra gente falar, uma coisa que eu achei muito interessante foi que a partir do momento que as meninas decidiram falar sobre o plano de se mascarar, elas são colocadas como as fadas sensatas. As pessoas que tiveram empatia, que chegaram lá, desmascararam o plano dos meninos, salvaram as meninas feministas, sabe? Elas são colocadas num patamar tão grande assim, que realmente mereciam tudo isso? Eu fico na dúvida. E outra coisa que eu achei muito interessante foi quando elas contaram, a maioria das meninas abraçaram a causa, foram lá, debateram, e a população também colocou essas meninas como um patamar tão grande, como as sensatas, como as que falam na hora certa, blá 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 blá, e a gente fica na dúvida. Quando a gente coloca uma pessoa tão lá em cima, num patamar tão grande, a queda é bem forte. Aí, meus queridos inscritos, vocês têm que analisar um pouco a seleção da Casa de Vidro. As informações que foram dadas para os concorrentes da Casa de Vidro alavancou muito a proposta do jogo. E simplesmente as meninas que estavam se sentindo sufocadas, de estar com medo de montar daquele plano que elas passaram, que simplesmente é uma pressão você ficar na dúvida de se contar o que elas vão pensar de mim. Foi uma dúvida que passou na cabeça delas que eu até acredito. Mas o que eu acho que foi um erro dessa seleção foi, lógico, não foi um erro porque a população se sentiu na vontade de querer passar essa informação pra eles lá dentro, só que foi uma estratégia de jogo que o Daniel aproveitou muito bem. Você que não conhece o Daniel, ele é o nosso bebezão do Big Brother, daquela coisa
que é um bebezão que não aceita crítica, é um bebezinho que a gente tem vontade de pegar e jogar longe, mas a gente não faz isso. Então o Daniel, ele pegou com uma estratégia essas mensagens que a população deu na casa de vidro, chegou na casa e diretamente foi na Marcela e foi na Gisele falar: eu acredito em vocês. Foi uma cena comovente, foi uma cena chocante, porque no momento em que as pessoas se sentem isoladas, uma pessoa que está de fora, que acabou de chegar e viu o que ela estava passando, chegou e demonstrou, é uma coisa bastante importante a gente relevar. Porém, a partir do momento que uma pessoa ela é classificada como falha sensata, uma pessoa que questiona a cada momento que a outra pessoa está fazendo de errado, chega Daniel, e isso não é o que a gente vê de verdade. Porque a partir do que o Daniel chega na casa, ele passa a ter muitas atitudes que nós aqui fora classificamos como incoerentes, perda de estaleca, pegar em bicho nojento, desperdiçar alimento, desperdiçar suco em planta, sabe? E todas essas atitudes que o Daniel fazia, tudo isso Gisele e Marcela passavam a mão. Não só ela, mas outras meninas. Mas eu entendo o motivo. Eu quero que você entenda qual foi o motivo. Uma pessoa que te socorre no momento de aflição, porque pra elas eu acredito que foi uma aflição você ser julgada pelas meninas, tá com uma pressão na cabeça de falar ou não falar. Uma pessoa que chega do nada, te acolhe, te abraça, essa pessoa você vai querer levar e defender pra sempre. Mas tudo tem o seu limite. Mas a partir do momento que Marcela e Gisele não bateram um senso e falaram: gente, agora eu vou qualquer erro que falar, ai, chega, Daniel, vem cá, vamos conversar, ai gente, foi isso, desculpa por ele. Não, porque eu garanto que se fosse o Babu, como já várias coisas que o Babu fez, as meninas condenaram ele até hoje, se fosse o Prior, se fosse outras pessoas fazendo, a Fly, até mesmo a Fly fazendo, elas não tinham essa atitude como elas estavam tendo com o Daniel. E agora a gente simplesmente chegar no simples fato do declínio das fadas sensatas. A partir do momento que a gente analisa o cotidiano de uma pessoa 24 horas por dia, alguma coisa que essa pessoa fizer por dia vai te impressionar e você vai ficar tipo: eu concordava com essa pessoa, mas agora eu não concordo. Ela fazia, mas agora ela não tá fazendo. A gente acaba se decepcionando com uma expectativa que nós mesmos fizeram com aquela pessoa. E a partir do momento que a gente analisa tratamentos desiguais dentro da sala, dentro da casa, como Daniel, Prior, outras pessoas, a partir do momento que a gente analisa um racismo estrutural dentro da casa, eu acredito que a gente tem que avaliar bastante quem que a gente estava colocando lá em cima. E essa queda, como eu já falei, a gente colocou lá em cima a pessoa e essa queda doeu pra caramba. O silicone quase estourou, gente. E uma frase que eu achei muito interessante, porque uma coisa é certa e é bom a gente repensar quando a gente fala de racismo estrutural. Tem muitos pontos que a gente pode analisar na casa que a gente pode analisar bem forte que está acontecendo. E um deles é o Babu, com um jeito agressivo dele de se expressar, as meninas acabaram colocando como uma suposta defesa pra elas não querer chegar perto, porque qualquer coisa que elas falassem ele ia ser muito agressivo, elas tinham medo dele. Então o Babu, por si só, ele acabou sofrendo uma repressão, sofrendo uma exclusão muito das pessoas, muito das meninas por causa disso. E uma coisa que ele sentiu e que ele falou chegando na Thelminha e falando foi o seguinte: então ele disse: essa postura burguesa de se eleger um monstro, é muito mais fácil eu ser um monstro, negão, cara de mal, é muito mais fácil eu ser um monstro e o Daniel o príncipe da loirinha de olhos azuis. Então, gente, eu acabei percebendo que dentro da casa, muitos momentos, muitos comentários que as pessoas fizeram, assim, acabam pra gente aqui fora, relevando, e sim, um racismo estrutural das próprias pessoas. Por quê? Uma pessoa que eu percebi que muito, desde o momento que entrou na casa, sim, estou falando de Ivy, a partir do momento que ela entrou na casa, eu acabei percebendo que muitas coisas que ela absorvia das outras pessoas, uma pessoa que não tem opinião própria, porque ela precisa defender a amiguinha dela, sendo que o problema nem é com a própria pessoa. E sim, estou falando de Ivy e Babu, gente. Quando a gente analisa o relacionamento desses dois, a gente vê que Ivy, a partir de todo momento que ela entrou no jogo, ela só sabia votar no Babu.
E essa última semana eu parei pra analisar que, tipo, não é... A maneira que ela foi analisando e votando no Babu não foi estratégia de jogo. Não foi ter empatia pelo próximo. Porque imagina, você ser uma pessoa que foi votada pro paredão pela Ivy, voltou, tá lá no paredão de novo pela própria pessoa, a pessoa não tem a plena consciência, a plena empatia de que, meu, a pessoa acabou de sofrer, voltando pelo paredão, e eu vou colocar ela de novo. Não é estratégia de jogo, não é ter empatia pelo próximo. Mas isso é outra coisa que a gente pode analisar, que é forma de jogo, forma de estratégia, mas no meu ver, você votar pela pessoa 349 vezes, mesmo que você não goste, mas tipo, tem que ter em certo momento você tem que ter uma empatia pelo próximo, que tipo, gente... E também tem um senso, né? Uma pessoa que você fica votando e ela sempre volta, por que você tá gastando seu voto à toa com aquela pessoa se você consegue analisar que ela sempre vai voltar? Mas enfim. Mas uma coisa que eu achei interessante foi a maneira que a Ivy se porta quando o Babu está falando. O Babu deu uma aula sobre racismo, o Babu deu uma aula sobre o pente que ele usa no cabelo. E na aula que o Babu falou sobre racismo, a Ivy a todo momento tentava interromper ele falando: ai, mas eu acho que negro é uma palavra engraçada. Amada, ninguém te perguntou, porque não é a sua vivência. Entendeu? Aí a maneira que a Ivy se retratava ao pente garfo que o Babu usava era muito debochada, sabe? Era uma maneira preconceituosa de se interpretar a visão da outra pessoa. Por mais que você não goste do pente, sabe? Primeiro você tem que saber a história daquilo, porque o pente afro, o pente black, gente, ele tem uma história. E a Ivy não sabia essa história. Em vez de chegar no Babu e perguntar, não, ela preferia tirar sarro com as outras amiguinhas, né? E essa é mais uma fada sensata que a gente coloca lá em cima, né? Outro ponto interessante, essas semanas atrás, foi quando o Thiago Leifert fez o jogo da discórdia e ele quis saber a porcentagem de cada um dentro da casa para saber quanto por cento a pessoa ia receber de voto para sair ou ficar dentro da casa. Isso foi muito interessante porque era um momento em paredão quando estava Ivy, Daniel e Babu. Acho que era Ivy, Daniel e Babu. Quando ele fez esse jogo da discórdia, porque as meninas ainda estavam, e algumas ainda estão, com o pensamento de que só porque o Daniel chegou, salvou a pátria, chegou, deu o recado da população, as meninas foram salvas, foram colocadas como fada sensata, ela ainda estava com esse pensamento. Então qualquer coisa que elas falavam, qualquer coisa de atitude que eles tinham, não ia ser julgados aqui pela população. E ainda estava com esse pensamento. Então a maneira de se colocar, gente, acorda pra realidade, foi esse jogo que o Thiago Leifert fez da porcentagem. Por quê? Não, desculpa, não era Fly. Era Fly, Daniel e Babu. Desculpa, era Fly, Daniel e Babu, não era Ivy. A Rafa deu uma porcentagem alta pra Fly. Todas as meninas deram uma porcentagem muito alta pra Fly, Slane e pro Babu. Só que o Daniel, elas colocaram a mínima, como se fosse o terceiro. E pelo contrário, gente, o Daniel saiu na eliminação. E isso colocou como uma perspectiva de que, tipo, a mesma historinha que vocês estão contando aí dentro, não é a que a gente tá engolindo aqui fora. Engraçado a gente parar pra analisar isso, né? É necessário fazer um jogo para as pessoas analisarem que, tipo, não é pra passar pano na cabeça dos outros. Errou, querido, acorda pra vida, vamos seguir, mas errou de novo, chega, cancelado, sabe? É isso que tem que acontecer às vezes, porque, meu, a gente tem que parar aqui de analisar só porque é nosso amigo, só porque está na nossa convivência, não quer dizer que tudo que a pessoa faça é o certo. Agora, um momento que uma fada sensata pra mim perdeu as asas foi o momento em que a Gisele chegou num certo momento em que a minha passou barro na cara. Gente, quando a gente analisa essa frase de um jeito tão preconceituoso e tão rude de se expressar algo que o outro tá fazendo, o que o outro tá sentindo. Gente, primeiro, que tipo,
A maquiagem negra e a maquiagem branca são dois componentes totalmente diferentes. A maneira de se maquiar, a maneira de se expressar. Então, a partir do momento que a pessoa não tem a vivência de saber como que é a Thelminha passar a maquiagem no rosto dela e ficar uma falha, e ao invés de ajudar a amiga e falar, ó, amiga, a sua cara, o seu rosto está com uma mancha, não, eu prefiro chegar nas amiguinhas e comentar e tirar com o sarro da cara dela. E já não é a primeira vez, porque uma pessoa que falou lá dentro que tem gente que não merece ganhar o jogo porque já tem dinheiro, acho que não merece, né? Essa fada a gente tem que cancelar. Então, gente, uma coisa que eu parei pra analisar nesse final é que não existe feminista se ela não for antirracista, sabe? Porque as coisas estão entrelaçadas. Você não pode simplesmente só ser feminista, mas a partir do momento que a sua colega negra está sofrendo um preconceito, você não consegue ajudar ela nesse momento complicado, sabe? Você não consegue defender ela nesse momento complicado. Então, muitos termos esses estão relacionados a outros. Então, não existe feminista se não existe antirracista. Então, gente, pra gente analisar, outra coisa muito importante, vou até trocar de caneta aqui, vou pegar a vermelha pra chamar um alerta, é que não existe fada sensata, sabe? E esse termo foi colocado numa maneira tão chula, vou usar essa palavra, tão chula, porque a gente colocar uma pessoa como fada sensata, sendo que a maneira que o que ela fez era o necessário, sabe? É que, tipo, a gente tá acostumado de estar sempre no errado. Agora, quando uma pessoa fala uma coisa sensata, quando uma pessoa tem uma atitude que é considerada normal, assim, a gente coloca ela no patamar tipo, meu Deus do céu, eu vou levar essa pessoa lá em cima porque ela simplesmente fez o básico que o ser humano deveria fazer. Gente, eu gostei de analisar um pouco aqui sobre o Big Brother, espero que vocês tenham gostado, e daqui a pouco vem mais vídeos falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Daniel? Acho que já passou, né? Esses machos que eu também nem vou falar, então tem gente aí que nem merece o nosso tempo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou, querido, comenta aqui embaixo pra me ajudar e coloca um conteúdo aí que a gente começa a fazer. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho de notificação para quando vier vídeo novo você sempre ficar ciente. Vai na minha rede social renan.29, gente. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.